Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vale 3 agressivo programa de recompra de ações ofusca balanço sem brilho, papéis fecham em alta. A Vale 3, divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2022 na noite da última quarta-feira, 27, com um lucro líquido de 4,48 bilhões de dólares, queda de 19,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A sessão começou positiva para a ação, em linha com o movimento dos ADRs, recibo de ações negociados na Bolsa Americana, que registravam alta desde a noite da véspera no aftermarket da Bolsa de Nova York, logo após a divulgação do balanço. No início do pregão, os ativos Vale 3 operavam com alta de mais de 2%. Contudo, mais do que o resultado em si, outros anúncios como o programa de recompra de ações, além da alta do minério de ferro na sessão, estavam impulsionando os ativos. Cabe ressaltar que, ainda na primeira hora do pregão, os papéis chegaram a virar para a queda em meio à notícia de que a mineradora violou as leis de valores mobiliários ao fazer divulgações falsas e enganosas sobre a segurança de suas barragens antes de um desastre de 2019, que matou 270 pessoas em Brumadinho, MG, mas os papéis voltaram a ter ganhos, ainda que mais fracos. Em nota, a companhia negou as alegações, incluindo a de que suas divulgações violaram a lei dos Estados Unidos, e afirmou que defenderá vigorosamente este caso. A companhia reitera o compromisso que assumiu logo após o rompimento da barragem, e que a tem guiado desde então, para a remediação e a reparação dos danos causados pelo evento, afirmou. Os papéis voltaram a registrar ganhos, fechando em alta de 2,47%, a R$ 84,20. Voltando ao resultado do primeiro trimestre de 2022, a receita da companhia atingiu 10,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre, abaixo dos 12,5 bilhões de dólares de um ano antes e abaixo do consenso de 11,7 bilhões de dólares. Além disso, o faturamento caiu também na base trimestral, uma vez que a companhia fechou o trimestre encerrado em dezembro com receita de 13,1 bilhões de dólares. Na base trimestral, o faturamento da Vale regrediu mesmo com o preço de referência do minério de ferro, 62% F, tendo avançado 29% na mesma comparação, para o S-cifrão 141,1 a tonelada. A queda se deu porque a alta dos preços não conseguiu remediar totalmente, segundo a própria companhia, a baixa da produção. Com relação ao balanço em si, o destaque, não tão positivo, ficou para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês recorrente, que foi de 6,3 bilhões de dólares, frustrando levemente o consenso da Refinitiv, que previa um EBITDA de 6,4 bilhões de dólares. A principal razão para o número menor do que o esperado, aponta o Bradesco BBI, ficou para a decepção com metais básicos devido aos menores volumes de cobre e menores preços realizados de níquel, enquanto os números de minério de ferro foram sólidos e melhores do que o esperado na avaliação dos analistas. Embora os volumes tenham sido sazonalmente fracos, os preços do minério em 141 dólares a tonelada ficaram acima da estimativa do banco de 137 dólares a tonelada. A Chipper também ressalta que os volumes mais fracos no primeiro trimestre afetaram os resultados da Vale, apesar de um ambiente de preços muito saudável para minério de ferro e níquel. De acordo com os analistas da casa, em meio aos menores volumes, a Vale teve resultados piores do que o esperado. Além disso, apontam a geração de fluxo de caixa, ainda que forte em 1,2 bilhão de dólares, não foi impressionante, principalmente por causa de um pagamento sazonal de imposto de renda mais alto, mas melhor do que a queima de caixa do último trimestre. O Itaú BBA apontou que os resultados da mineradora foram ok, mas também ressaltou o EBITDA 2% abaixo das suas estimativas. A deterioração sequencial no EBITDA, além de ser puxada pelo volumes de minério de ferro sazonalmente menores, também foi impactada pelos custos C1, ou custo de produção dos finos de minério de ferro da mina ao porto, mais altos e um desempenho mais fraco na divisão de metais básicos, que mais do que compensou os preços mais altos do minério de ferro. Porém, ofuscando os números não tão empolgantes, o anúncio de um novo e agressivo programa de recompra de ações, para substituir o atual programa que está próximo de ser concluído, animaram os investidores. O novo programa de recompra será limitado a 500 milhões de ações,
cerca de 8,3 bilhões de dólares a preços atuais de mercado, ou cerca de 10% das ações em circulação. O programa será realizado nos próximos 18 meses e após a conclusão do programa atual, assumindo uma execução pro rata nos próximos 12 meses, considerando os dividendos mínimos a serem pagos em 22 de setembro e 23 de março. Calculamos a remuneração total aos acionistas de 13,3 bilhões de dólares no período, ou 17% do valor de mercado atual, a mais alta em nossa cobertura, e provavelmente a mais alta entre as principais mineradoras globais, apontaram os analistas do Bradesco BBI. A Chip também ressaltou que o anúncio do novo programa de recompra representa um claro sinal de confiança da administração na avaliação barata das ações. Concordamos com a opinião da Vale e mantemos nossa recomendação de compra no nome, apontam os analistas da casa, que possuem preço-alvo de R$ 97 para os ativos Vale 3, um potencial de valorização de 18% em relação ao fechamento da véspera. O Bradesco BBI também possui recomendação equivalente à compra, ou outperform, desempenho acima da média do mercado, com preço-alvo para os ADRs de $25, ou um potencial de valorização de 60% em relação ao fechamento da véspera. Com relação ao ativo Vale 3, o preço-alvo é de R$ 135, upside de 64%. Apesar da atividade econômica mais fraca na China no curtíssimo prazo, acreditamos que os preços do minério de ferro provavelmente não serão corrigidos significativamente, especialmente porque o país acelera o estímulo à infraestrutura, avaliam os analistas. O Itaú BBA também tem recomendação outperform para os ADRs da Vale, com preço-alvo de $19, ou potencial de valorização de 16% em relação ao fechamento de quarta. Sobre o programa de recompra, os analistas do BBA apontam: acreditamos que o anúncio está alinhado com as recentes decisões de alocação de capital da empresa, que vem priorizando o retorno aos acionistas devido aos requisitos limitados para CAPEX, despesas de capital, à frente. Mas a visão positiva para as ações não é unânime. Tanto o Goldman Sachs quanto o Morgan Stanley possuem recomendação equivalente à neutra para a companhia. No caso do Morgan, underweight, ou exposição abaixo da média. Isso ainda que o Morgan possua um preço-alvo de $22 para os ADRs, com potencial de alta de 34% em relação ao fechamento da véspera, e o Goldman tenha um target de $19,50, upside de 19%. Entre os motivos para sua recomendação, o Morgan aponta o desempenho recente superior frente ao Ibovespa e a Rio Tinto, e os riscos no radar em meio a um possível processo de estagflação no ano, ainda que destaquem que o forte fluxo de caixa deve guiar novos retornos aos acionistas por meio de dividendos ou programa de recompra de ações.